Apesar das dificuldades, o Bahia conseguiu se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com investimento alto após a chegada do Grupo City, o tricolor não teve um bom aproveitamento enquanto estava com o técnico Renato Paiva no comando da equipe. O técnico português treinou o Bahia até setembro. Foram 49 jogos com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 49%. Na Série A, o treinador teve desempenho de 33% após 5 resultados positivos, 7 empates e 10 derrotas em 22 partidas. Mas a chegada de Rogério Ceni mudou o cenário da equipe. Mesmo com uma queda de rendimento do time na reta final, o técnico conseguiu completar o objetivo e manter o time na Série A. Com o treinador, o tricolor teve aproveitamento de 46% em 16 jogos. Ao todo, foram 7 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Agora, o Bahia trabalha nos bastidores para montar um elenco mais forte de olho em 2024. Sobre elenco, né? Esse ano precisa servir como exemplo em relação ao perfil. É claro, a gente sabe que o City quer aí investir em atletas que possam gerar negociações no futuro, mas Campeonato Brasileiro não é brincadeira, tanto que na segunda janela o perfil de contratação já mudou um pouco, né? E tudo isso precisa ser visto. Teve uma fala do Rogério Ceni na coletiva, logo após a permanência na Série A, no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele dá a entender que vai participar diretamente, né, dessa organização da escolha e remontagem do elenco. Justamente. E deu para perceber também, naquela explanação final dele ali, que ele confia em todo mundo, mas que ele vai mudar, vai colocar a cara dele. E é por isso que foi necessário e preciso o Bahia se manter numa Série A. Agora, o Grupo City tem que mudar também o comportamento. Tem que mudar, entender. Tem que mudar o comportamento para entender a cultura do futebol brasileiro. Se a cultura do futebol europeu, ela rege de uma forma que a contento para eles é satisfatória, aqui para o Brasil você tem que ir lá e vir cá. Tem que entender como é que funciona e estar dentro de uma competição como o futebol brasileiro tão forte. O Bahia está vivendo isso hoje e nós estamos aqui agora satisfeitos porque o Bahia vai se manter na Série A por conta da pressão que foi feita por nós aqui da imprensa, por nós da imprensa, por esse programa aqui e por conta de você, torcedor. Se não fosse vocês, torcedores, se não fosse nós da imprensa, o Renato Paiva não tinha saído, não. Porque a cultura do futebol europeu teria mantido aquele cara aqui, com respeito, né, aquele profissional aqui, e o Bahia tinha caído rodadas antes do jogo contra o São Paulo. É assim que eu via, porque era assim que estava para acontecer. Então, tem que mudar, tem que pelo menos se comportar na situação de que o futebol brasileiro é diferente. Quando trouxe um treinador que conhecia o futebol brasileiro, foi o que ele fez. Bom, se o City tem uma cultura, na conversa dele lá com os gestores de futebol, se a sua cultura é essa aqui no Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, eu só tenho 16 jogos e eu vou ter que implementar as minhas ideias para esses 16 jogos. E assim conseguiu se salvar, mesmo por conta dos que nos deixaram salvar, que foi a equipe do Santos, precisamente falando. E outra coisa, abrir e fechar um parêntese, tem que beijar a lona da Série B, todo mundo que não caiu ainda. Então, o Santos já caiu agora, falta o Flamengo, falta o São Paulo e o Fluminense deve uma Série B pra gente. Não, Cuiabá é outra história. Cuiabá é outra história. Mas depois que subiu, não caiu ainda. Não, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando desses times grandes que ainda não beijaram a lona da Série B. Então, assim, tem que mudar isso. E essa mudança parte a partir, com a redundância, do Cadu Santoro. Não pode ficar nessa inércia, nesse marasmo, e tem que entender o que é e como se comportar nas contratações para o futebol brasileiro. Acertou no Cauli, por exemplo, vou citar só esse exemplo, mas errou muito mais do que o que acertou. Então tem que mudar isso aí para poder tentar mudar mesmo de uma maneira mais ousada o comportamento do Bahia nas competições que vem por aí. Ô Jota, se for perguntar agora para o torcedor do Bahia qual foi a melhor partida do Bahia, qualquer torcedor vai dizer Bahia e Atlético. Foi a melhor partida. Ali você viu o Bahia com o seu anímico em campo. Você viu o Bahia jogando sempre do jeito que ele sempre se acostumou a jogar e que venceu, ganhou títulos assim. É um Bahia insinuante, um Bahia em cima, um Bahia intempestivo, um Bahia buscando sempre o gol. Esse foi o Bahia contra o Atlético, que muita gente não deu. Cadê o Atlético? Não é o Atlético, o Bahia foi bem maior do que o Atlético. O Bahia se superou em todos os quesitos.
Por isso ele conseguiu ser maior, engolir a equipe do Atlético. Ali estava em campo a vontade, o coração, o desejo e, claro, a representatividade de quase 30 mil pessoas que estavam no estádio. Aquilo fez a diferença. Mas a torcida do Bahia, que disse ninguém nos vence sem vibração, ela quer ver o time não só uma vez no ano jogando daquela forma contra o Atlético, não. Ela quer ver o Bahia sempre desse jeito, em todos os jogos. Eu vou dizer a você, Emílio, que o Bahia fez bons jogos. O Bahia fez bons jogos, mas sofreu no mais importante, que era o resultado. O Bahia ficou muito refém do resultado. Eu vou lhe dar exemplo. O Bahia jogou bem contra o Botafogo e perdeu. O Bahia jogou muitíssimo bem aqui contra o Flamengo e perdeu. Então, só vou dar esses dois exemplos aí. Então, o que faltava era o resultado chegar, o resultado aparecer. Aí foi o quê? Os erros individuais, a decisão no último terço do campo. Foram essas coisas que aconteceram. E a assertividade também, porque as bolas iam e entravam. Quantos jogos o Bahia tentava e a bola não entrava? Pois é. Essa bola chutou e entrava. Esperamos que mude. Foi a grande vantagem desse último jogo.